Fala, time, tudo bem? Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pode Ir, Planeje, Organize e Destine, o nosso podcast da FS4U. Paty, realmente hoje eu estou muito feliz de ter essa presença ilustre aqui na nossa bancada. A gente tá muito chique nessa temporada, né? Tô de terno. Ai, quem que tá aqui com a gente então, Felipe? Apresenta. Presidente Everson Breda Carlim, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Seja muito bem-vindo a essa segunda temporada do podcast. Estamos aqui para ouvir, entender esse mundo aí da área da contabilidade, desvendar alguns mitos e algumas lendas. Muito bem-vindo, o microfone é seu. Poxa, primeiramente, né, uma satisfação estar com vocês aqui hoje, tá, Felipe, Paty, né? Quando vocês me convidaram lá, na hora eu topei já, arranjamos uma agenda, porque o assunto é importante e realmente é a nossa missão como profissionais da área, né, fazer com que a sociedade como um todo entenda como é que funcionam esses mecanismos aí, né, de empresa, de destinação, de incentivo, enfim, né, de recursos que a sociedade tanto precisa, né, Felipe? Perfeito. E pessoas físicas também, né? A gente vai falar um pouquinho que existe essa grande possibilidade. Mas antes acho que da gente falar aí dos impostos, do CRC, vamos conhecer um pouquinho mais de quem está aqui com a gente. Senhor Everson, conta pra gente de onde veio, qual foi sua trajetória até assumir aí a presidência do CRC. Olha, muito me orgulha estar sendo presidente desse órgão tão conceituado, não só no Paraná, mas no Brasil. Eu até diria antes de falar do Everson, né? Eu queria dar uma notícia aqui que estamos divulgando aí. Nós fomos agraciados aí no sistema, são 27 federações, né? Com o prêmio Excelência em Gestão dos Conselhos Regionais de Contabilidade do Brasil. Então, assim, nós somos referência nacional, parabéns. tá? Que legal. E até diria convido, né? Nós já nos conhece, né? Isso não é um trabalho do presidente Everson Breda Carlim, não. Isso é um trabalho que vem sendo feito ao longo do tempo, tijolinho por tijolinho, não é isso? Quantos ex-presidentes e quantos ex-conselheiros e quantos participantes aí do Conselho Diretor, sem contar o staff nosso lá, que é excepcional, delegados, pessoal que toca nas comissões de trabalho. Então eu diria assim, entrem no nosso link, nosso site e acompanhem os programas que o CRC Paraná tem, que são programas de qualidade voltados à educação continuada, ao conhecimento. Mas como é que eu cheguei no Conselho Regional, né? Embora eu esteja presidente, eu tenho uma ligação com o Conselho muito antiga. Bem antes, inclusive, da Lucélia, que foi presidente aí, do Rigoni, né? Mais ou menos do tempo do Maurício Smighten, do nosso querido aí Paulo Caetano, vamos dizer assim, que é de Londrina, né? O que acontece? Eu, na verdade, trabalho com o Conselho Regional da Contabilidade há mais de 20 anos. Como? Eu acabei sendo um dos fundadores, vou chamar assim, né? Do Fórum do Auditor. Então, a minha ligação com o Conselho Regional começou nos anos 2000, por quê? Meu DNA é de auditoria e nós precisávamos fazer o programa de educação continuada, que é obrigatório para o profissional contábil, ele tem que ter uma reciclagem no número de horas por ano. Nós somos uma das únicas profissões do Brasil que existe uma reciclagem para você continuar trabalhando. Isso é muito bom, tá? Eu olho com bons olhos. Mas na época os cursos aqui eram meio escassos, né? Então eu procurei o Conselho Regional na época e montamos uma parceria, e eu assumi isso, e nós fazíamos um curso anual que pontuava esses auditores. E ao longo do tempo fui ficando. Esse fórum do auditor já acabou se transformando também, além do fórum, que é feito todo ano, na comissão de auditoria. E eu repassei o certo disso, mas enfim, eu era o coordenador dessa comissão. E aí acabei tendo conhecimento do pessoal, me convidaram algumas vezes, a gente nunca tem tempo, essa é a verdade, ainda bem, né, somos bem ocupados, né? Eu sempre imaginava que eu não teria condições de dedicar ao Conselho Regional, porque é uma grande responsabilidade. Sem dúvida. Mas chegou um dia lá que conseguiram me pegar de jeito lá, né? Na época do Marcos Rigoni de Belo, que hoje é o presidente da Junta Comercial, né? O Rigoni é o presidente da Junta Comercial. Perfeito. E na gestão dele eu fui convidado para fazer parte do conselho, e assim fui, 2018. E tive uma história rápida, cheguei lá, me dei bem, né? Acabei me enturmando bem com todos os nossos conselheiros, que é um time de ponta, vamos assim dizer. E acabei lá sendo convidado para ser vice-presidente, né? Já em 2020, na gestão do Laudino Johan, o anterior, nosso presidente anterior, né? Que fez uma bela gestão também no conselho. E daí já fui convidado para assumir a presidência, analisei bem, vi que a família tem que ver muito bem isso aí, né? Vi com o meu escritório, meus sócios também do meu escritório, porque é uma responsabilidade muito grande isso aí, gente. Não só técnica, vamos assim dizer, mas principalmente também de agenda.
né? Eu tenho assim uma Então, semana complicadíssima. Mas então, graças a Deus, estamos aí tocando o Conselho Regional, que é uma referência nacional, né? Estamos cada vez melhores porque temos um time qualificado em todas as áreas, tá? E a gente vai tomar um cuidado de continuar nessa toada. O que eu diria, né? A gente procura muito no Conselho Regional renovar os nossos conselheiros, né? Vamos assim dizer, bem nesse viés técnico. É óbvio que existe muita política nisso, mas o Conselho Regional de Contas do Paraná, ele conseguiu, vamos assim dizer, conciliar muito bem essa área política, mas principalmente priorizando a área técnica. Então hoje nós temos um timaço lá, dos 27 conselheiros, né? Todo o meu conselho diretor, altamente técnico, e aí está o resultado, né? A gente colhe resultado. Com um time de ponta, um time vencedor, a gente colhe sucesso. Então, hoje estou aí como presidente do Conselho Regional com muito orgulho, né? E vamos continuar aí, só colocando a vocês aqui, né? Nós tivemos agora recentemente as eleições aí, então a gente acabou fazendo a chapa de volta aqui. Então a ideia é que a gente continue mais 2 anos lá, junto com o nosso time lá, com esse grupo de vencedores lá, tá? Que ótimo, parabéns, né? Essa é uma ótima notícia pro Paraná, pros projetos, pros contadores, ter esse suporte do CRC, né, presidente? Sem dúvida. E aí, a gente vai entrar nos temas aqui bem bacanas que a gente sofre bastante lá na FS4U, que a gente escuta muito, tanto das empresas quanto das pessoas físicas, enfim. Vou soltar uma bomba já, presidente. Anda, vamos ver. Se eu destinar um imposto para um projeto, eu caio na malha fina? Vou lhe dizer, né? Chamaríamos isso de mito ou de lenda? Eu, senhor, Mas, né? Quem mais se enquadra, né? Na verdade é o seguinte, tem uma certa lógica, a origem disso. Eu vou explicar um pouquinho, tá? Tudo que se sai da normalidade, você acaba sempre se expondo em uma área de risco, vamos assim dizer, né? E eu digo normalidade, na verdade, as doações e os incentivos fiscais deveriam ser uma normalidade, mas ainda são encarados, vamos assim dizer, com um viés um pouquinho diferente do dia a dia. Então, o que ocorre, né? Quando você, lá vamos pegar muitos anos atrás aí, você fazia destinação de imposto de renda, por exemplo, tá? Você era obrigado a usar, estou voltando lá uns tempos atrás para explicar a origem disso, né? Claro. Você era obrigado a fazer a declaração completa. Não a declaração simples, você não doava a declaração simples, a declaração completa. E é claro que é óbvio que uma declaração completa, ela tem mais tendência a cair numa malha fina do que a simples, mas não por causa da destinação. Simplesmente porque você foi obrigado a fazer o formato, vamos assim dizer, né, do teu informe de rendimentos pela declaração completa. E a declaração completa ela tem uma série de requisitos, dos quais um é revisão completa pelo fisco mesmo, né? Claro. Então você cai em malha fina por isso, mas não. Você não vai cair em malha fina com certeza absoluta por você fazer doação ou por você estar participando de algum programa de incentivo fiscal. Tanto faz se é pessoa física ou jurídica, não tem nada a ver uma coisa com outra, tá? Isso lhe asseguro. Perfeito. Primeiro mito caiu, fake news. Mas é um fake news, sim, com certeza. Que legal, bacana. E, presidente, como que hoje o CRC, como que vocês estão trabalhando essa conscientização junto aos contadores na questão aí da composição, no apoio a projetos, a empresas, a fazer essas destinações, né? Tanto pelo IRPJ, tanto pelo ICMS, o próprio ISS e assim por diante. Olha, gente, vou dizer para vocês o seguinte, é uma verdadeira luta isso aí, tá? E vou dizer mais, junto à classe contábil, que é esclarecida e conhece, vamos assim dizer, tá? Então, o que nós temos feito? Nós temos um mailing de 36 mil contabilistas, né? Então, nós temos hoje, batemos o recorde de número de profissionais inscritos do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Mas não é só 36 mil, se pegarmos os profissionais no entorno que a gente tem comunicação de e-mail, dá mais de 50 mil. Até porque nós temos 36 mil contabilistas que são registrados no Paraná, porque o seu registro é originário daqui. Mas nós temos também os registros de profissionais que vêm de outros estados que tem que fazer a transferência. Tudo isso se contabiliza dá mais de 50 mil. Nós fizemos um trabalho, eu colocaria assim entre aspas, hérculo, todo ano, de fazer essa conscientização. Primeiro como? Né? Nós temos ações voltadas especialmente para conscientizar a sociedade da importância que tem o cidadão ou a cidadã de exercer o seu direito de ajudar quem precisa. Então vamos colocar assim, né? Perfeito. Então o que ocorre? E estamos tomando cuidado agora de não fazer isso só na época do imposto de renda, que isso é muito ruim. Nós estamos tomando cuidado de fazer em épocas extemporâneas, inclusive bem pré a entrega do imposto de renda, né? E nós temos uma atuação tão intensa que nós temos uma comissão
dentro do Conselho Regional, vocacionada para isso. Aliás, explicar um pouquinho também que são comissões, né? O nosso CRC Paraná, ele consegue ter um excelente conteúdo, porque nós temos mais de 20 comissões de trabalho. E essas 20 comissões de trabalho são tocadas por profissionais da área, quem conhece. Por isso que os eventos saem com qualidade. Vou explicar como esse pessoal é treinado não só pelo conhecimento técnico que tem, mas nós temos inclusive uma escola de formação de voluntariados, que é para formar alguém para fazer o que estão fazendo aqui, a mediação, por exemplo. Os nossos eventos têm qualidade porque é mediado por um profissional ligado à área contábil que foi preparado para isso. Bom, muito bem. Nós temos comissões de trabalho de auditoria, de perícia, de tecnologia, do empresariado, do terceiro setor, que vamos conversar um pouquinho agora, e do voluntariado, por exemplo, tá? E esse pessoal tem um preparo o ano inteiro para quê? Para conscientizar os contadores, porque, pessoal, a origem é o contador. Sem dúvida. O empresário por si só, ele até pode saber alguma coisa, vai querer doar, até acontece, né? Mas na prática, quem entende bem desse assunto e consegue demover, né? Quem vai fazer uma doação ou vai participar de um projeto de incentivo é o contador que tem esse conhecimento técnico. Então nós temos um trabalho muito intenso, mas, pasmem vocês, é grande. E a nossa classe contábil paranaense ainda é um orgulho no Brasil. Eu vou dizer para vocês, se pode precisar, eu vejo isso aí, né? Proporcionalmente, o Paraná é o estado que mais consegue estar no ranking de doações do Brasil. E assim mesmo, gente, nós conseguimos fazer 5% dos 100. Vocês devem ter esses cálculos também, obviamente, claro. né? Curitiba, inclusive, é referência. Curitiba é região metropolitana, tá? Então, Curitiba ainda é uma cidade de referência, ainda de conseguir chegar no patamar de 5%, tá? Então, nós temos milhões e milhões de reais a serem destinados e só conseguimos buscar 5% deles. Então, tem um espaço enorme para nós buscarmos aí a aplicação desse recurso, né? Nas pontas que precisam, que é a saúde, que é a educação, que é o preparo, que é a cidadania, né? Que é o jovem, que é o idoso. Nossa, nós vamos longe aqui agora, não é isso? Claro. Então, eu estou colocando a vocês aí que o CRC tem um trabalho grande de conscientização. Eu até convido vocês um dia a ir lá conhecer. Com toda... Eu queria fazer com que vocês que são da área conversassem com o nosso coordenador da Comissão do Voluntariado, né? E o nosso time lá dentro interno, para vocês verem como um trabalho bacana que é realizado lá. Por isso que está aumentando esse percentual que estamos conscientizando a sociedade como um todo e a classe contábil paranaense como um todo. Isso é fundamental, né? E aí, o senhor falou ali de o direito de ajudar quem precisa, né? Que todo mundo tem esse direito e a gente precisa informar de como fazer isso. Então, já vamos lançar aqui mais um dos mitos, então, né? Por favor. Destinar e doar é a mesma coisa? Nossa, que pergunta bacana. Não, tá? Não. E vou dizer mais, tá? Além de não ser a mesma coisa, existe uma confusão desses conceitos no mercado que complicam todo o meio de campo aí, tá? Vamos lá, né? Quando você vai para uma rede social, quando você vai para uma mídia, divulgar algum assunto e falar, olha, pessoal, você tem que fazer o seguinte, faça a doação de imposto de renda. Nós estamos errados usar essa expressão, tá? E o pior, estamos espantando quem quer doar. Vou dizer mais, vocês que estão no ramo deviam pensar juntos, nós temos que desmistificar isso aí. Por quê? As pessoas até gostam de doar. Quando você fala doar, a pessoa pensa assim, novamente eu vou ter mais um custo. Não, você não tem custo algum. Você não vai doar, você vai destinar aquele imposto que você já vai pagar. Não lhe custa nada a mais, tá? O que é destinar? Você tem um valor X que vai recolher para o imposto de renda, para o fisco, e você, daquele valor, daquele 100% que você tem, um exemplo aqui, do 100%, você vai poder doar 3%, por exemplo, para algum programa de incentivo, algo que eu valha, né? Que está dentro dos 100%. Então, vai ser assim, mais ou menos. Vamos existir assim, 2 guias de recolhimento, vai ter 97% uma guia e 3 do outro. O total é 100 exatamente igual. Então, nós temos que tirar esse conceito do mercado. Nós não doamos, nós destinamos um imposto que já existe, não custa nada mais para quem está fazendo essa ação. Esse vai ser o segundo corte aqui que a gente já tem, que eu estou encantado. Porque uma das missões, presidente, até da IFS4U, no processo de educação com as empresas, e eu sou marqueteiro, né? Então a gente usa um outro termo, quero até ver se o senhor aí aprova, que é o redirecionamento do imposto. Sim, não, excelente, A destinação eu deixo para os profissionais da área redimensionamento do imposto, perfeito, fecha certinho, tá? Fecha certinho. Claro que nós temos aí doações, que são outras coisas, né? Perfeito. Nós estamos falando especificamente do imposto de renda, que é um volume enorme. Exato. No caso específico do IR, você não doa, você destina. Deixar muito claro isso aí, tá? Maravilha, excelente. Perfeito. E como funciona isso então, Felipe? Eu posso destinar quanto eu quiser, para quem eu quiser? Tem alguma regra específica? Vamos lá, presidente, você quer me ajudar? Não, ajudo, mas eu vou ser, óbvio, se eu entrar em detalhes aqui, eu vou ser bastante genérico, né? Claro que tudo na vida tem limites.
Então você tem um limite para doação, inclusive você tem que se cuidar com a espécie de doação que você faz, que soma-se as duas às vezes, né? Por exemplo, o fundo da criança e do adolescente, por exemplo, né? Sim. Você pode ter uma doação específica para um outro órgão, por exemplo, lá, enfim, tá? Esporte, cultura. Esporte e cultura, exato, tá? Você tem que ter um cuidado que tem um limite para isso aí, né? Mas pode doar, sim. Para qualquer entidade, veja, eu diria o seguinte, tá? Você pode destinar especificamente para quem você quiser, né? Mas, por exemplo, você tem fundos que já envolvem uma série de entidades que precisam, né? Então você pode destinar os fundos, por exemplo, que existem por aí já, que são fundos sérios. Gente, quem trabalha na área, vamos assim dizer, social, nessa área aí do terceiro setor, as entidades que são beneficiadas no terceiro setor, são todas entidades extremamente sérias. Se não fosse, não estavam aí até hoje. Eu quero colocar também um desafio para todo mundo aqui. Gente, pelo amor de Deus, vou dar um exemplo aqui. O Hospital de Clínicas, se pegarmos aqui o Horácio Gertner, né? Pegar o Pequeno Príncipe, pelo amor, a Santa Casa, Cajuru, Sim. pode dizer mais aí. Não tem a mínima condição de você pensar que esse dinheiro não é bem aplicado, o recurso não vai chegar lá. É claro que vai chegar lá. Mas eu tenho que ter todo um cuidado, o contador conhece bem isso. É claro que, pessoal, vamos lá, aqui eu quero valorizar um pouco a nossa classe contábil, né? Por favor. Quem conhece disso é o contador. Ou a contadora, não é isso? É isso. Então, quem estiver envolvido com isso, com empresas que gostam de participar de programas que nem isso, que quer fazer a sua cidadania, consulte um profissional e use esse profissional, que ele vai fazer certinho esse limite e para quem doar. E diria assim, né? Eu fico muito à vontade de conversar sobre isso, porque mexe bastante um pouquinho com a gente, né? Vamos lá. Acho que isso é uma conversa à vontade, né? Super à vontade. Eu estou no CRC porque, voltando um pouquinho lá, né? Gente, eu analisei bem minha vida profissional, né? Eu me formei em ciências contábeis, obviamente, trabalhei como empregado, depois há um bom tempo, já tenho a minha empresa há 35 anos, o Grupo ZHC. Nós trabalhamos com valuation, minha especialidade é valuation e fusões e aquisições, né? Então, mas meu DNA foi de auditoria, né? Então, eu vivo no mundo das finanças, a contabilidade faz parte. Por que eu cheguei no Conselho Regional? Eu analisei e pesei bastante o seguinte: tudo que a profissão me deu, e eu sou uma pessoa extremamente feliz e realizada com a profissão que eu escolhi, então eu resolvi doar um pouquinho de mim, vou dizer assim, do meu dia, da minha atividade, né? Uma órgão de classe que é o Conselho Regional, para a minha profissão. Porque eu sei se vocês sabem, mas nós, conselheiros, não somos remunerados por nada lá. Então, meu tempo que está lá é zero, tá? Nós não temos a mínima remuneração no órgão de classe. Inclusive, o Conselho Regional de Contabilidade do Paraná é uma autarquia. Eu sou um agente público, inclusive, para ter uma ideia, tenho que cuidar um pouquinho com isso aí, né? E outro que eu chegar, então, além disso, sou rotariano também. Olha que bacana. Então, eu conheço muito bem o que é tentar ajudar a sociedade a ser um pouquinho melhor, não é isso? Através de ações. Falou de rotariano, eu vou dizer, eu sou filho de ex-presidente rotariano, fui para o intercâmbio no Peru, o América Sem Fronteiras, que me deu aí uma experiência de vida fantástica. Eu fiquei um mês aí vivenciando com a família foi pro IGE. peruana. Você foi pro IGE, né? Fui. Não, eu também participei do IGE, meus filhos foram para programas de jovem que ficam um ano. Meus filhos ficaram um ano fora, né? E recebi na minha casa e provavelmente, olha, posso chutar teu coisa todos, adoro todos e me lembro de todos eles até hoje. Eu recebi uns 10 jovens lá em casa, de tudo quanto é canto do mundo. Muito bacana. Mas colocando aqui a ideia aí, só voltando aqui, né? Nós como pessoas esclarecidas, e vou mais longe, como pessoas que têm uma realização profissional, nós temos a obrigação de olhar para a sociedade e, dentro das nossas condições, até um pouquinho mais, destinar tempo e destinar recurso para fazermos o que os órgãos governamentais não conseguem fazer. Perfeito. Não é crítica aqui, é realidade. Aliás, vou explicar o porquê que existe o terceiro setor. Temos primeiro setor, segundo setor e terceiro setor, que são: primeiro setor é o governo, que deveria pegar todo o recurso e fazer tudo o que nós estamos tentando fazer aqui hoje, discutindo isso aqui. Mas eu não estou colocando entre aspas, ele não tem a competência para isso mesmo, infelizmente. Mas não é problema do governo e nem ideologias, esqueça, é geral isso aí, né? Muito que bem. O segundo setor é a iniciativa privada, que faz o que pode, né? Mas não consegue dar conta disso aí. E graças ao terceiro setor, não é isso? Que são as ONGs, as fundações, ou seja, as entidades sem fins lucrativos, é que nós conseguimos amenizar os problemas que temos na nossa sociedade. E temos que ir em frente. Não tem como ser diferente. Perfeito. E a proposta, né, presidente, do podcast é a gente informar e educar aí as empresas sobre todo esse processo da destinação. Então, a gente está falando hoje para as empresas que tributam pelo lucro real, elas podem destinar até 10% do imposto devido.
Perfeito. Então tem lá 4% da cultura, 1% fundo do idoso, 1% fundo da criança, 1% Pronon, 1% Pronas. Esses são programas do governo federal, do Ministério da Saúde, um voltado à oncologia e outras pessoas com deficiência. Temos mais a lei de incentivo ao esporte com 1%, e saiu uma nova lei de incentivo, agora em dezembro, que é a LIR, Lei de Incentivo à Reciclagem, que está na pasta do Ministério do Meio Ambiente e do Clima, que a gente fecha aí os 10%. Inclusive, temos um episódio falando só sobre a LIR, para quem não conhece ainda, né, Filipe? Nessa jornada, nessa segunda temporada, a gente falou aqui, esclareceu várias dúvidas sobre a LIR, que tem uma pegada muito legal ambiental, mas também social, né? Então, muito forte. Procurem aí, aguardem que logo, logo vocês vão ter acesso. E temos outros mecanismos, né, que é bem bacana a gente falar, que é a destinação do ICMS. Então, no Paraná, as empresas que tributam pelo lucro presumido, pagadoras do ICMS, elas podem fazer parte do programa do Profice e do ProEsporte, que um é voltado à cultura no estado do Paraná e outro ao esporte. Inclusive, também vamos ter um episódio só falando desses programas com proponentes qualificados e educando a empresa sobre essa também destinação. E a questão do ISS e do IPTU, que é dos municípios, né? Em Curitiba, nós temos o mecenato, que é a lei aqui de Curitiba, São Paulo é o PROMAC e assim por diante. E o que a gente percebe, presidente, e a sua fala aqui vem corroborar aqui com a nossa proposta, é uma falta de informação. Muita. Né? O que me deixa muito triste, aí você fala de governos, eu falo de todos, né? Inclusive a Lei Rouanet, ela é de 89, Sim. decretada por 91 pelo Collor, e as pessoas acham que é do Lula, Dilma, Bolsonaro e assim por diante, e é de 91. É a questão de como que o governo chega e diz, nós temos lá 7 bi projetos aprovados na cultura. Esse número é lindo. O número que o Filipe, a FS-FAIU e todo cidadão quer saber é quanto foi captado para a cultura. Você está falando de 250 milhões? Desculpa, é nada. Não, não é nada. Não é isso? E diria mais, vamos assim dizer, né? Estatisticamente, ao longo do tempo, vamos assim dizer, embora sejam valores relevantes, né? Mas todas as renúncias fiscais, vamos colocar, que esse nome até acho que tem que explicar muito, que você fala bastante, tem que falar, o mercado tem que entender. O que é uma renúncia fiscal, né? Renúncia fiscal é a parcela que o órgão governamental, o federal, o estadual, o municipal, deixa para que você possa aplicar nesses projetos. Então, estão renunciando à arrecadação do seu imposto para repassar para os outros órgãos. Então, renúncia é por isso. O Estado renuncia uma parte. É relevante, sim, mas não chega a ser 3% do PIB nacional, somando tudo, tá? Ao longo do tempo. Quando digo isso, inclusive, as subvenções, que são altíssimas, né? Perfeito, que, inclusive, foi objeto de trabalhos específicos ao longo do tempo, né? E eu analisando bem também, Filipe e Paty, é importante entender um pouquinho, né? Esses incentivos aí, não é isso? Inclusive gerais, não só esses locais, vamos assim dizer, não esse que mexe só com imposto de renda, mas do modo geral, né? Você tem incentivo de Estado que acaba deixando uma renúncia de ICMS, porque a pessoa fica analisando assim, e é isso que é importante esclarecer aqui. Gente, não tem nada que não tenha uma contrapartida. É muito importante explicar isso. Primeiro o seguinte, se pegamos a lógica do incentivo fiscal, isso vem de trocentos anos aqui no Brasil. Eu vou resgatar algo que não é tão recente, inclusive, né? O incentivo fiscal é previsto na Constituição Federal, de 1988, oficialmente, sei lá. E qual que é a lógica do incentivo? Promover o desenvolvimento de certas regiões, pronto. Essa é a lógica. E da sociedade. Regiões e sociedade. Leia essa sociedade, cidadão, pessoas, né? Então, a lógica de você ter renúncia é justamente nesse sentido. E por que eu digo que não tem contrapartida, as coisas têm que fechar? Pessoal, quando você traz um incentivo, estou falando no modo genérico aqui, tá? Claro. A ideologia do incentivo é o seguinte, por exemplo, aquele estado deixou de arrecadar tanto de semestre. O Paraná, por exemplo, aqui, né? Que tanto se comentou. Pessoal, vieram grandes indústrias para cá. Você não atrai um investimento se você não der um incentivo. Não tem como. Ninguém vai para o município ou para um estado sem você ter um incentivo para ir. Mas qual é a contrapartida? Mas poxa, deixaram de arrecadar tantos milhões de ICMS, por exemplo. Bacana. Alguém fez conta já de quanta parte social cresceu com isso? Quanto a região se desenvolveu, quantos empregos foram criados, quanta cadeia de trabalho foi criada no meio dessa empresa, não só dos empregos.
a empresa X que sustenta Y, que vai para Z, que vai para beta, que vai para tá, né? A cadeia, vamos assim dizer, de todos os fornecimentos que envolve isso aí, né? Então tem que entender o seguinte, não é feito de caso... todos esses projetos, vamos assim dizer, eles são analisados criteriosamente, tá? E tem sim o resultado. Então, eu diria que raramente vamos ter algum caso de incentivo aqui que não tenha retorno, tá? A lógica é essa para a sociedade como um todo, quer dizer, tá? Perfeito. Ulala. Estou muito feliz, presidente, de todos esses esclarecimentos, toda essa fala. E a gente tem uma questão aqui muito forte. Nós fazemos parte de uma comunidade voltada aí à área fiscal, contábil, e a gente quer dar luz, a gente quer que esse pessoal brilhe, né? Antigamente, a gente teve a conversa aqui com o presidente, o Nicolas, da PowerTex Brasil, e a gente falou, nossa, como o pessoal de contabilidade da área fiscal é legal, né? Antigamente, a gente tinha uma visão de todo mundo carrancudo, e eu falei, vocês se ajudam na comunidade, tiram dúvidas, e a gente percebeu, presidente, que como é importante, como é estratégico para a questão da destinação, para as empresas, trazer esse pessoal para a mesa. Então, eles deixam de ser o operacional, e nós percebemos que toda vez que nós trouxemos uma empresa para a nossa assessoria, e é importante informar, a assessoria da FS-FOIU não tem custo, a gente não cobra absolutamente nada da empresa. Por quê? Que quando os projetos incentivados são inscritos, na própria planilha orçamentária tem uma rúbrica lá de captação. Sim, sim. Assim como tem uma rúbrica de prestação de contas e contabilidade. Que, inclusive, esse trade, vamos chamar assim, esse ecossistema dos escritórios de contabilidade, também pode se beneficiar recebendo um recurso do próprio projeto, né? É perfeito, eu diria assim, e esse é o mote bacana dos projetos aí, tá? Não só pegando o projeto como um todo projeto de sucesso, ele tem que já constar na remuneração de quem está agenciando isso. Isso não roda. Você tem que ter um técnico por trás disso aí, né? De graça a coisa não vai rodar mesmo. Mas do projeto já se sai, vamos dizer assim. Então, bem esclarecido para vocês, né? Não só isso, se pegarmos projetos aí de fomento, por exemplo, também, é mais ou menos essa lógica também, essa ideologia, né? Enfim. A princípio, em qualquer área, estou me lembrando de várias aqui agora que tem trabalho lá, né? Mas é interessantíssimo, vamos assim dizer, fomentar isso, esclarecer para a sociedade e para a contabilidade, que é mais uma oportunidade, né? De poder ser remunerado ali com honorários aí numa área bacana, que é enorme. Aí, pessoal, enorme. Eu falei aqui da representatividade dos incentivos do PIB, mas eu queria falar um pouquinho também da representatividade do terceiro setor no PIB. Por favor. Que passa de 5% no Brasil hoje, tá? Sim. Então hoje o terceiro setor, como um todo, já movimenta mais de 5% do PIB. Isso é muita coisa, né? Que bacana, né? É muito relevante, né? E a proposta da FS4U também, presidente, é ser um ecossistema do bem. Então a gente quer pegar assim, os impostos, como o senhor falou super bem, esse redirecionamento, procurar projetos que se encaixam com as causas das empresas, mas gerar aí geração de emprego e renda, gerar transformação e impacto social no município, no estado e no país, que a gente sabe que dessa forma, como o senhor falou bem, o governo não dá conta de tudo, até porque não tem recurso humano, não tem tecnologia para isso. Então, o terceiro e o segundo setor de mãos dadas, a gente consegue fazer um país com certeza muito melhor, você não acha? Eu tenho certeza absoluta disso, tá? E o caminho é a educação. Tá? O caminho é conscientização, o caminho é explicação, porque eu vou colocar a vocês alguma coisa também que é interessante entendermos, tá? O mundo contábil e esse mundo de incentivos, né, muito embora para a gente do dia a dia que a gente entende e fala, né, ele para a sociedade é um mundo complexo. E não é fácil entender. É complexo porque tem que ser complexo? Não, ele é complexo porque é complexo, tá? Então eu diria, compete a nós profissionais aí, a vocês que estão fazendo esse podcast aqui, ótimo, quantas edições vão ser? São 12 episódios, né? 12 episódios. Já foram 12 Olha que na show. primeira temporada. Olha que show. 4 episódios. Essa, além de tudo, é uma causa nobríssima que vocês estão fazendo aqui. E oxalá, tá? Oxalá que vocês consigam, através das mídias sociais, atingir todo o público que precisamos, tá? Já vamos deixar isso, não. Você replica pra gente. Não, aqui, a gente faz. Pra gente chegar nos 50 mil aqui e replicar isso. Não, e vou dizer mais. E a gente mesmo já tem lá, ó, vamos dizer, as ferramentas nossas também, né? Com a nossa comissão de voluntariado, que vai trabalhar mais junto sobre isso com certeza, tá? Excelente. Eu quero dizer o seguinte, nós precisamos conscientizar cada vez mais a sociedade.
Conscientizar de que forma? É óbvio, gente, que eu não quero que um cidadão, uma cidadã venha entender com detalhes os critérios técnicos que não precisa. Mas, no mínimo, a sociedade poderia entender aonde que ela pode investir com o recurso que já existe. Não é isso, Tó? É isso. Eu acho que essa é a nossa meta, não é isso? Perfeito, perfeito. E estamos chegando aqui no final desse podcast e nós temos um mascote, né, Paty? Conta um pouquinho dessa personalidade, o que ele simboliza, o que ele representa. Aqui comigo tá o Senhor IR, né? Que é a nossa companhia, que tá sempre aqui junto com a gente, tomando um cafezinho também. E o Senhor IR, ele tá aqui justamente usando essa arma, que é a educação, a comunicação, né? Que é o microfone ali na mão dele, que é visando transformar, de repente, o leão num gatinho, em algo mais dócil ali, por meio da informação. Então, ajudando as pessoas a entenderem melhor. E aí, eu queria destacar 3 pontos aqui dessa nossa conversa. A gente já tá quase chegando no final do episódio, mas para isso já ficar gravado aqui, para resumir para todo mundo. Primeiro não vai cair na malha fina só por destinar imposto. Segundo, destinar não é o mesmo que doar e não custa nada, né? Não tem custo extra, então isso já tá bem registrado aqui e é legal, né? É juridicamente correto, você consegue destinar para projetos que estão no entorno ali da sua comunidade, beneficiando quem está perto de você, vendo a transformação acontecer de verdade. Mas eu acho que, antes da gente fechar, Felipe, queria esclarecer um pouquinho mais a questão da doação da pessoa física. Da doação não, da destinação da pessoa física. Porque, apesar de não ser algo tão complicado assim, para quem não é da área, pode parecer, né? Perfeito. E onde mais pega, né? Porque se pegar aí os CPFs comparado com os CNPJs, né? Nós temos muito mais CPF onde pega, né? Então, onde tem, eu não vou dizer em valores absolutos, né? Mas em quantidade, com certeza, é óbvio que a pessoa física seria um foco muito interessante para ser atacado mais do que né? E muita gente passa batido e acaba não fazendo a destinação, não é isso? Entre aspas, correta do imposto de renda, né? Mas eu volto a insistir, compete a nós. Você tocou muito bem nesse encerramento aqui, Paty. Primeiro, vamos lá, né? Você não doa, você destina. O imposto de renda à pessoa física é destinado, não custa nada mais. É um valor que você vai perder se você não fizer. Por que perder? Vai direto tudo para o governo aplica mal? Eu não vou entrar nesse mérito, se o governo aplica bem ou mal no caixa da União, na arrecadação, vamos assim dizer, né? No seu caixa fiscal anual. Não. Eu vou dizer o seguinte, quando você quer resolver algo, é muito bacana quando você consegue mandar direto o recurso já, né? E através da destinação você consegue mandar direto o recurso para quem precisa, um ponto. Segundo lugar, mas olha, seguramente não temos nada a ver com malha fina. Gente, são recursos que estão no mercado à vontade para serem usados. Se não estivessem prontos para serem usados, é óbvio que o pessoal não ia fazer, ia para a malha fina, não. Os incentivos fiscais foram criados para otimizar recursos para quem precisa. E não tem nada a ver com mecanismos de malha fina, longe disso. Malha fina pessoa física, e nada a ver com você ter revisões ou análises criteriosas das declarações, né, de pessoas jurídicas, vamos assim dizer, no imposto de renda. Longe disso, tá tendo a ver. Isso é um procedimento extremamente comum e normal previsto em lei, certo? E no mais, que você colocou o último ponto também ali. Que é legal, né? Que não tem nada de errado. Totalmente previsto na legislação. Sabe o que pode dar implicação? A única implicação que pode ter é a seguinte, tá? Vamos dizer assim, que quem está em projetos ou em programas se descredencia ou acabe se desenquadrando do programa. Mas para isso que tem os contadores que cuidam disso e muito bem. Por isso que temos profissionais contábeis qualificados que estão aí para ajudar as empresas a não ultrapassarem limites que estão dentro dos programas de incentivos fiscais. Só isso. A única coisa que pode cuidar, que você pode ter problema, é se você ultrapassar o limite, os 10% que você falou, por exemplo, um exemplo que eu estou dando aqui, né? Tá bom? Ou até no caso de dedutibilidade, por exemplo, doações são feitas e etc. Tal, tá? Mas com um profissional contábil junto, as empresas não vão errar. Então, legal sim, e não vai ter implicação nenhuma para as empresas e para as pessoas físicas. Deixa eu dar desculpa, Paty, imagina, vou puxar aqui, porque, presidente, passou muitas empresas aqui nessa bancada, nessa temporada, e muitas delas estão trazendo um tema fantástico, que é a destinação de pessoa física dentro da própria empresa. Eles estão querendo criar campanhas para que os colaboradores / funcionários façam a destinação para projetos que a empresa também apoia. Olha que bacana isso gera um pertencimento
gigante. Sem dúvida, tem tudo a ver, né? Sinergia, vamos chamar assim, né? Nota dentro de casa, né? É óbvio. E um ato ético e cidadão, né? Um ato ético e cidadão. Tá? É o E nosso mais dever. importante, nós somos os fiscalizadores do recurso aonde foi destinado esse imposto, né? É porque tá em casa, você consegue ver, né? Você consegue ver onde foi aplicado, no caso, né? Exatamente. Perfeito, gente. Mas, eu fiquei Sensacional. muito feliz de estar tocando esse tema com vocês aqui hoje, tá? Muito bacana. Ai, que bom. E eu acho que agora a gente vai caminhar então para a última pergunta, Filipe. Aquela última pergunta que Presidente, eu preciso lhe perguntar se no CRC o senhor contou um pouquinho da sua vida pessoal junto aos cavalos. Você já arranjou alguma desculpa para tomar um cafezinho? Gente, agora vocês pegaram no meu ponto fraco, né? Eu sou amante de café, tá? E até inclusive me cuido, né? Para não exagerar, vamos assim dizer, mas eu tomo um café sim. Inclusive, ao longo do tempo, fui aprendendo a tomar café. Acho que aprendi, vamos assim dizer, né? O café eu tomo de puro, não é isso? E sem adição de nada, né? Eu Você tomo. não toma com nada. Ah, com Nem nada. açúcar, nem adoçante, Cowboy. Não é isso? Você toma Olha uísque. só, Tu toma perfeito. uísque, cowboy? Olha aí. Eu tomo café também, uísque cowboy. Eu também tomo e tomo um café cowboy também, né? Fazer de gelo, mas deixa pra lá. E o cafezinho que vocês serviram aqui hoje, excepcional. A gente quer agradecer ao Francisco da Degusto, nosso parceiro, nosso patrocinador desse podcast, uma empresa curitibana, presidente, que acreditou na proposta. Hoje eles têm lá uma cafeteria ali na Praça da Espanha, lojas no Juvevê, no Parque Shopping Barigui. Já convido o senhor para tomar um cafezinho comigo e a gente aí bater mais um papo sobre destinação. Malha fina que não cai. Feito, Felipe. Tá ok. Tá bom? Gente, obrigado. Valeu, time. Não, primeiro a gente tem que brindar, Felipe. Eu esqueço do brinde sempre, pelo amor de Tem um Deus. ritual aqui. Vamos pra brindar, terminar né? Vamos com brindar. o brinde Então do tá, bem. com o brinde do bem, né? Ok, Brinde do gente. bem. Valeu. 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 Satisfação ter participado desse episódio com vocês aí, tá? Nós que Causa tão agradecemos. nobre aí, nós vamos realmente fazer com que a sociedade se intere mais sobre isso, tá bom, gente? Perfeito, obrigada. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima, gente.